Vamos avançar então. Vamos abrir lá em Daniel. Daniel, capítulo 12. Versículo 9. Depois de todas as revelações que Daniel teve, né? Tudo que foi mostrado a ele com relação ao futuro, com relação às profecias. 12, 9. Chegamos no capítulo 12, né? Que é o último capítulo de Daniel. E ele fala assim no versículo 9, né? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Vamos lá, Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Só reforçar algo que nós já falamos semana passada, né? Porque nós acabamos de ler em Daniel o quê? Que os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou compreenderão, né? E aqui em Mateus capítulo 13, só retomando aqui a parábola do semeador, né? Nós vimos que aquele primeiro solo em que a semente é jogada, aquele caminho pisado, onde a semente não entra, né? Na explicação aqui no versículo 19 fala assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Então acontece o que, irmãos? Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E no versículo 23, essa boa terra, como é que fala lá? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então nós vemos que o compreender, irmãos, é para os sábios. E quem são os sábios? São aqueles que têm uma boa terra no seu coração. Aqueles que se humilham diante do Senhor, assim como Daniel se humilhava, que busca entender as profecias. A esses o Senhor revela, né? Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Ou seja, é aquele solo batido, né? Aquele terreno em que a semente não entra. Esses não vão compreender. Mas eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos, que os irmãos têm que se colocado, né? Tem que se colocar diante do Senhor, têm perseverado nas reuniões, justamente para poder compreender as profecias. Então os irmãos são sábios no Senhor, né? Porque estão buscando compreender aquilo que o mundo despreza. E aqui no versículo 11 de Mateus 13, o Senhor fala assim, em virtude da pergunta que os discípulos fizeram, né? O Senhor responde da seguinte maneira: porque a vós outros é dado compreender ou conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então que os irmãos possam continuar perseverando, porque o Senhor ele quer se revelar. O Senhor não quer ficar escondido, né? Mas ele quer se revelar para aqueles que o buscam. Amém. Então que nós possamos buscar o Senhor e compreender a sua palavra e principalmente as profecias. Porque nós estamos no tempo do fim. E lá em Daniel nós lemos que essa palavra da profecia estaria encerrada, estaria fechada até o tempo do fim. E nós chegamos nesse tempo, irmãos. Então nós somos aqueles que temos que compreender essa palavra, para que o Senhor não nos pegue de surpresa, né? Como ladrão. Nós não estamos nas trevas, mas nós já estamos na luz. Então que possamos não considerar essas partes difíceis da palavra. Tem muita gente que não vai para essas partes porque considera difícil. Ah, é muito difícil, então deixa de lado. Chegou a hora, irmãos, de nós tocarmos nas partes difíceis da palavra, né? Nos aprofundarmos na palavra e compreendermos.
nos dedicar, sairmos da superfície e irmos para o profundo, né? Então, já buscando entrar já mais no assunto de hoje, né? Vamos lá aqui a Lucas, capítulo 17. Porque nós falamos da primeira parábola de Mateus 13, a parábola do semeador. E vamos avançar para a segunda parábola, né? Mas antes eu queria ler aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Os fariseus interrogando o Senhor, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Não sei como está a tradução dos irmãos. Tem algumas traduções que falam entre vós. Tem outras traduções que falam dentro de vós, né? Ah, sim, a minha está dentro de vós. Aí eu risquei o D. Isso é mesmo. Tá certo. Uma versão, a versão que diz que o reino está entre vós, é uma versão mais correta, né? Para essa passagem, por quê? Porque quem está interrogando o Senhor são os fariseus. E Jesus responde, em algumas versões, que o reino está dentro de vós, né? Oi? Não entendi. Entre vós é ele? Tem esse aspecto que diz que o reino está entre vós, porque o rei está ali. Então, onde o rei está, ali também está o reino. Então, como o Senhor estava entre eles, no meio deles, o reino estava ali presente. Mas algumas versões falam que o reino está dentro em vós, né? Mas essa resposta que ele deu foi para os fariseus. Então o reino não podia estar dentro dos fariseus, né? Estava entre, estava no meio, né? Estava entre vós. Não que o reino não esteja dentro, não é isso que eu estou falando. O reino está dentro daqueles que creem. Mas a resposta que o Senhor deu aqui foi para os fariseus, porque foram eles que perguntaram, né? Os fariseus perguntaram quando havia de vir o reino de Deus. Então Jesus lhes responde dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. O Senhor começou pregando o reino dizendo o quê? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E ele mesmo estava ali, no meio dos fariseus, no meio do povo judeu, apresentando o reino. Então o reino estava entre eles, né? Estava no meio deles. Estava próximo. Já, na verdade, já estava ali, né? Estava presente. Estava presente, porque o rei estava ali. Onde o rei está, ali também está o reino, né? Mas também existe esse outro aspecto, de que o reino está dentro em vós. No caso daqueles que creem, né? Aqueles que confiam no Senhor, creem no Senhor, o reino está dentro de nós. E nós já vivemos na esfera desse reino, né? Mas a passagem que eu queria chamar a atenção para os irmãos é que o Senhor fala o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência externa, né? Aqui tem uma versão que fala: não vem o reino de Deus com visível aparência, né? Então, irmãos, nós vamos entrar aqui agora na segunda parábola, que é a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador, irmãos, como que ela começa? Vamos voltar lá a Mateus capítulo 13. A partir do versículo 24 de Mateus 13. Se alguém quiser ler, pode ler. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente?
por que tem joio então? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém. Essa é a parábola do joio e do trigo, né? Mas o próprio Senhor, ele interpretou essa parábola. Ele mesmo deu a explicação, dizendo o que significa cada símbolo aqui que foi apresentado. Joio, trigo, campo, quem é o inimigo, o que é a semente. Então vamos ler a explicação que o Senhor deu aqui no versículo 36. A partir do versículo 36. Diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, busquemos compreender o que o Senhor quer nos dizer com essa parábola, né? Fazendo uma recapitulação, irmãos, nós falamos que essas 7 parábolas são parábolas proféticas. Os irmãos podem preparar o café, quem tiver com sono, né? Porque às vezes esse horário, né? E esse tempinho dá um sono, né? Mas vamos ficar bem alerta, bem atentos para compreender, né? Essas 7 parábolas, irmãos, são parábolas proféticas. Elas apontam, o Senhor está querendo nos mostrar algo que aconteceria no futuro, né? E essas 7 parábolas, o número 7 fala de completude, algo completo. Então o Senhor está falando aqui de toda a era da igreja, desde a semeadura até a sua colheita. Porque a parábola do joio fala de uma colheita e o Senhor explica que é a consumação do século, ou seja, o final. E a última parábola, qual que é a parábola? É a parábola da rede sendo lançada ao mar, que quando puxada, o Senhor separa ali os peixes bons dos peixes maus. Aquela última parábola fala do arrebatamento, né? Então, desde a primeira até a última parábola, é toda a história da igreja, né? Então, essa segunda parábola, irmãos, tem muitos detalhes. Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os detalhes dessa parábola só numa noite, né? Talvez precise de uma outra reunião, mas se o Senhor nos der graça, a gente vai conseguir, né? Tocar em todos os pontos. Porque a intenção não é nós falarmos de tudo apressadamente, né? Mas nós tocarmos em todos os pontos e que todos os pontos sejam compreendidos pelos irmãos, né? Então, vamos aos poucos, irmãos. Vamos bem devagar, né? Como é que a parábola inicia? A parábola inicia assim. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante. Certo? Toda vez, irmãos, que aparece esse termo, o reino dos céus é semelhante, é porque o Senhor quer nos mostrar algo com esse termo. O que significa o reino dos céus é semelhante? O Senhor está falando dessa maneira por quê? Porque ele está querendo nos mostrar tanto a realidade do reino, quanto a aparência do reino, né?
Como nós lemos lá em Lucas, capítulo 17, a resposta do Senhor para os fariseus: o reino de Deus não vem com visível aparência, não vem com aparência exterior. Então, quando aparece esse termo, o reino dos céus é semelhante, é porque o Senhor vai nos mostrar uma realidade, mas também vai nos mostrar uma aparência. Ou seja, algo que parece ser o reino, mas não é. Porque a parábola do joio e do trigo, irmãos, ela compreende um período que vai desde o início, desde a semeadura, até o fim dos séculos, até a consumação. Essa parábola cobre todo esse período. E nesse período da igreja, o que vai acontecer? Vai ser semeado trigo, mas também vai ser semeado joio. E o joio nos fala de uma aparência de reino. Algo que parece o reino de Deus, mas não é o reino de Deus. Então, por isso que o Senhor inicia com essa expressão: o reino dos céus é semelhante. Porque dentro do reino dos céus há algo que é uma realidade, mas é algo que é uma aparência. Né? Então, quando nós lemos essas parábolas, nós temos que ter isso em mente. O reino dos céus é semelhante. Mas está incluído aí, irmãos, pelo Senhor, algo que parece ser o reino, mas não é. E como a parábola do joio e do trigo vai percorrer toda a história da igreja, vai percorrer todas as parábolas, todas as parábolas que vêm a seguir, tanto a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, a da dracma, elas vão envolver algo que é o reino, que tem uma realidade, mas também vai envolver uma aparência. Algo que parece ser, mas não é. Por quê? Porque o que o Senhor falou para os anjos, para os ceifeiros? Os ceifeiros queriam fazer o quê? Queriam tirar o joio. Não queriam tirar o joio? E o Senhor falou o quê? Não, não tira não. Deixa o joio aí junto. Porque se você quiser tirar o joio, você vai tirar também o trigo. Deixa eles crescerem juntos. Até quando que eles vão crescer juntos? Até a ceifa. A ceifa é o quê? É a colheita, é a consumação. Então, em toda a história da igreja, o que vai ter junto, irmãos? Trigo e joio. Algo que é realidade do reino, que é o trigo, mas algo que é aparência. Algo que parece ser, mas não é. É o joio. E eles vão crescer juntos. Até a consumação, até o final. Por isso que nós vemos, em todas as parábolas que estão entre a semeadura e a colheita, que é a parábola do grão de mostarda, da dracma, a parábola do trigo, do fermento, do tesouro escondido, a da pérola de grande valor e a dos peixes, nós vamos ver algo que parece ser o reino, mas não é. Por isso que aquele grão de mostarda, que é uma hortaliça, ela cresce e vira uma árvore. Ela tem uma realidade, que é a hortaliça, mas tem algo estranho. Uma hortaliça não vira uma árvore. E o que acontece com a árvore? As aves do céu vão fazer ninho nela. E o Senhor já falou que as aves do céu são o quê? São os malignos. É o maligno. Então tem algo que é uma realidade de reino, mas tem algo que é aparência. O que acontece na parábola do fermento? Nós vamos ler depois, né? Mas os irmãos devem recordar. Que na parábola do fermento existe o trigo, mas uma mulher coloca 3 medidas de fermento. Então, tem o trigo e tem o fermento. O fermento é sempre símbolo do pecado. Então, tem algo que é reino verdadeiro, mas tem algo que é aparência. Né? O que acontece na parábola dos peixes, da rede? Tem peixes bons e peixes maus. Então, tem algo que é realidade e tem algo que é aparência. Nós temos que ler todas essas parábolas, irmãos, com isso em mente. Que dentro do reino dos céus existe algo que é verdadeiro, mas tem algo que parece ser, mas não é. Então esse é um primeiro ponto que eu queria destacar
para os irmãos, né? Essa questão da realidade e da questão da aparência exterior. Porque o reino dos céus não vem com aparência visível. Porque o reino dos céus não é um reino político, irmãos. O Senhor, ele não vai tomar posse dessa terra durante a era da igreja. O reino está onde? Está no meio de vós e está dentro em vós. Não é visível. Mas como que o mundo vê o reino de Deus, irmãos? O reino dos céus? Como é que o mundo enxerga o reino dos céus? Os irmãos sabem como é que o mundo enxerga o reino dos céus? Acho que eles nem enxergam nada. Eles enxergam? Enxergam o reino dos céus. Quando eles falam, por exemplo, vou dar só um exemplo para os irmãos. Para os muçulmanos, o povo que vive no Oriente, na China, na Índia, todo o Ocidente é cristão. Sabiam disso? Eles olham para a Europa, eles olham para os Estados Unidos, eles olham para as Américas e eles consideram todo mundo como cristão. O Ocidente para eles é cristão. Por quê? Porque a Europa é católica, é protestante, os Estados Unidos é protestante, a América do Sul é católica. Então, na visão deles, irmãos, todo o Ocidente é cristão. Mas, na realidade, todo o Ocidente crê em Cristo? Não é. Mas eles enxergam isso como todo mundo como cristão. Tem uma pesquisa que mostra que a população mundial hoje é em torno de 7 bilhões e meio de pessoas, né? E uma pesquisa mostra que 2 bilhões e meio se considera cristão. Ou seja, 1/3 da população mundial se considera cristã. Mas dentre esses 2 bilhões e meio que se considera cristão, todos eles são cristãos? Não. Existe trigo e existe joio nesse meio, irmãos. Não sei se os irmãos viram o vídeo que eu coloquei no grupo hoje. Todos viram? Minha irmã que viu e comentou comigo. Ninguém viu? A Norma viu? Foi de um pastor falando? Ah, foi no pastor falando? Eu vi, sim. Por exemplo, irmãos, Aí eu ouvi quando ela viu. o reino dos céus, dentro do reino dos céus, o Senhor considera ali dentro tanto o trigo como o joio. O joio, o Senhor explicou que são quem? São os filhos do maligno. Os 4 pastores. É isso. Mas quando o joio e o trigo estão pequenos, irmãos, não são maduros, eles são muito semelhantes. Eles são parecidos um com o outro. E confundem. Por isso ele diz que deixa crescer, né? Deixa crescer. Para poder depois colher. Vai manifestar o fruto. Mas quando eles são novinhos, eles são muito semelhantes. Né? Eles são muito parecidos. Dá para confundir o joio com o trigo. Isso por meio de nós, né, irmão? Nós estamos todos reunidos, pode ter joio, pode ter trigo aqui no meio. Né? A gente não sabe, só quem sabe é o Senhor. Sim, eles são muito semelhantes. São semelhantes. Né? E o joio tem aparência de trigo. A questão é essa. O joio tem aparência de trigo, mas é joio. Não dá fruto. Né? Ele até dá fruto. Tá? O joio dá fruto. Mas o fruto do joio é um fruto negro. É um fruto preto e ele é tóxico. Isso eu estou falando da planta, tá, irmãos? Mas a planta fala de uma realidade. Né? O fruto, na realidade, é um fruto de intriga, É um fruto de corrupção, né? fofoca. É um fruto de pecado. É um fruto de iniquidade. É um fruto que não é o fruto do Senhor, né? Então, irmãos, aquele vídeo que eu coloquei no grupo hoje fala o quê? Fala justamente disso. Por isso que eu coloquei o vídeo, né? E logo em seguida do vídeo eu coloquei a passagem que nós iríamos tratar hoje. O que acontece ali? Pastores, no contexto do Brasil, já nos dias de hoje, não veladamente, mas de modo explícito, já defendendo que o homossexualismo já não é mais pecado. Né? Que tem que acabar com essa questão de que eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Essa hipocrisia tem que acabar, o pastor dizendo, né? Não existe isso. Eu cansei disso.
Eu cansei desse negócio de que eu odeio o teu pecado, mas te amo. E chamando todos os homossexuais para a igreja dele. Aqui você vai ter refúgio. Aqui você não vai ser discriminado. Aqui você não vai ser recriminado. Aqui você não vai ser ofendido. Aqui você vai ser aceito. Né? E normalizando, dizendo que o homossexualismo não é pecado. São hereges, né? Bom, dá até para desconfiar desse pastor, né? Dá. Porque para ele ter essa mentalidade aí, tem alguma coisa errada aí por trás. Mas olha o que está acontecendo. É um pastor, se diz cristão, e a igreja dele está lotada. Né? É o joio que já está começando a dar o seu fruto. Né? Já não está mais novinho. Nós não podemos mais confundir o joio com o trigo, irmãos. Porque quando eles crescem, tanto o trigo dá o seu fruto, quanto o joio também dá o seu fruto. Né? Quando eles estão maduros, o trigo, quando ele está cheio de fruto, o que acontece? Em virtude do seu fruto que é pesado, que é denso, o trigo se inclina. Ele começa a se inclinar. Ou seja, ele se humilha diante do rei, diante do Senhor. E com o joio acontece o contrário. Quando o joio está crescendo e começa a dar fruto, ele fica ereto. Ele não se curva. E a raiz dele se fixa na terra, irmãos. Se aprofunda mais. Então é difícil de arrancar. Quando o trigo está maduro, ele se inclina e a raiz dele vai se soltando da terra. Então é fácil de tirar. Vai se desprendendo do mundo. Ele vai se desprendendo do mundo, irmão. O joio fica cada vez mais agarrado no mundo, né? O joio fica mais agarrado e fica mais ereto. E o seu fruto é negro e é tóxico. Né? E o trigo, o fruto dele vai se tornando amarelado, dourado. E ele vai se inclinando e a sua raiz vai se soltando. Ou seja, vai aparecendo as diferenças. Vai começando a aparecer a diferença. Deixa crescer pra gente ver. Deixa crescer. Né? E um outro detalhe, irmão, que nós temos que tocar é que na explicação do Senhor, o Senhor explica que o campo é o quê? O campo é o mundo. Então nós temos que estar atento à explicação do Senhor. O campo não é a igreja. O campo é o mundo. Né? E o Senhor disse que tem que deixar os dois crescerem juntos aonde? No campo, que é o mundo. Não é na igreja, porque muitos defendem o seguinte entendimento. Não, nós não podemos tirar o joio do nosso meio, do meio da igreja, porque o Senhor falou para crescer junto. E nós não podemos julgar ninguém. O Senhor falou que nós não devemos julgar ninguém, para não sermos julgados. Mas será que foi isso que o Senhor nos ensinou? Que nós não devemos julgar? Nós já passamos pelo... O joio ele está no mundo, O joio está no mundo. não está na igreja. Eu vou esclarecer. O joio foi plantado no mundo, que é o campo. Quem plantou o joio foi quem? Foi o inimigo, certo? Foi o maligno. E quem é o joio? São os filhos do maligno, né? E os dois vão crescer juntos no mundo, no campo que é o mundo, né? E o que acontece? Esse joio vai aparecer na igreja? Vai aparecer na igreja. Ele pode aparecer na igreja. Mas o Senhor disse para tolerar o joio na igreja? Ele não falou para tolerar o joio na igreja. Ele falou para não arrancar do campo, que é o mundo. Esse que é o detalhe, entendeu? Não é para você arrancar do mundo, mas da igreja é para você arrancar. Não é para você arrancar o joio do mundo, mas sim da igreja. Então vamos bem devagar, bem tranquilo para compreender. Porque não dá pra arrancar do mundo? Não dá? Ele Paulo, não né, quer ser arrancado? em Coríntios aconteceu isso. Ele mandou arrancar o cara, tirar ele e entregar para Satanás. Sim, lá em Coríntios ele mandou tirar. Com a madrasta. Vai crescer mais. Então nós temos que entender o seguinte. Quem plantou o joio foi o maligno e ele plantou no mundo, certo? O Senhor plantou o trigo, também aonde? No mundo. Quem é o trigo? São os filhos do reino. Na primeira parábola, quem era a semente? Os irmãos lembram da semana passada? Quem era a semente na parábola do semeador? Era o Senhor.
Não. A Senhor, o semente é semeador. a palavra, né? A semente era a palavra do reino. Sim. Né? Já nessa segunda parábola, quem é a semente? São os filhos do reino. Na primeira parábola, a semente é a palavra do reino. Mas essa parábola não, desculpa. A semente é a palavra do reino, né? Mas essa palavra já deu fruto e gerou os filhos do reino, né? Vamos compreender, bem devagar, bem tranquilo, sem pressa. A primeira parábola do semeador, quem é o semeador é o próprio Senhor, certo? Que época era aquela, irmãos? Vamos bem compreender bem devagar, não temos pressa. Se não der para terminar hoje, terminamos semana que vem, certo? Parábola do semeador, bem devagar. Que contexto era aquele? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor mesmo estava semeando a palavra do reino. Amém? Amém. Então, que contexto é esse? É o contexto do Senhor pregando a palavra do reino. Para os fariseus, para os discípulos, para o povo de Israel. O Senhor semeando a palavra, certo? Esse é o contexto da parábola do semeador. O semeador saiu a semear a palavra santa em cada coração, né? Aquele louvor diz assim. Então ele semeou a palavra naqueles 4 solos. No coração duro, no coração com espinhos, no coração rochoso e na boa terra. Coração duro, aquele caminho pisado, os fariseus, certo? Que não recebiam a palavra. A palavra não entrava no coração deles. O maligno ia lá e tomava, os fariseus, certo? O contexto é aquele contexto do Senhor na terra semeando a palavra. A terra que tinha espinhos e que tinha rocha, que tinha pedras. Era o povo que recebia com alegria, mas em virtude das dificuldades e dos escândalos, não dava fruto, né? E quem era aquela boa terra que a palavra do reino foi semeada e deu fruto? Primeiramente foram os discípulos, os 12, mas o Senhor também tinha 70 discípulos, e lá em Pentecostes, 120 discípulos estavam reunidos, quando o Espírito Santo foi e soprou naquele lugar. Então aquela palavra do reino gerou filhos do reino, que eram aqueles discípulos, primeiramente, mas todo aquele povo que recebeu o Senhor. E aí nós já entramos na segunda parábola. Está vendo o tempo? O tempo da parábola, irmãos? A parábola do semeador, aquele contexto do Senhor semeando a palavra. E já a parábola do joio e do trigo é quando são semeados os filhos do reino. Os discípulos, os 12, juntamente com Paulo, juntamente com o início da igreja, são os filhos do reino que agora são as sementes. Primeiramente foi a palavra do reino, que era a semente, agora são os filhos do reino que são a semente, que são enviados. Até aí, tranquilo? Beleza? Mas nós temos que ter em mente o momento histórico de quando isso está acontecendo. Né? O Senhor semeando, a parábola do semeador, e agora a parábola do joio e do trigo. Os discípulos sendo enviados a todas as nações. Tranquilo? Então o Senhor semeou essa semente agora que são os filhos do reino. Mas o inimigo veio e também semeou seus filhos. Os filhos do maligno. Mas ele semeou isso no campo, irmãos. Já nesse contexto da semeadura do trigo, que são os filhos do reino. Certo? Momento histórico. Isso tem que estar bem sedimentado na nossa mente. A parábola do semeador foi o início. Não que hoje não haja... Não que hoje não haja semeadura da palavra do reino. Eu disse na semana passada que essas parábolas podem se sobrepor. Não é que uma acabou e começou a outra. A primeira continua quando começou a segunda. E ela continua quando começar a terceira. Ela se sobrepõe. Amém? Amém. Então veio o maligno e semeou o joio no campo. E eles cresceram juntos. Certo?
no campo. É claro que a igreja está no campo, os filhos do reino estão no campo e os filhos do maligno estão no campo. Então eles vão crescer emaranhados, juntos. Mas quando os anjos querem arrancar, de onde que veio esse joio, Senhor? O Senhor plantou trigo, de onde que veio isso? O inimigo foi que semeou. Ah, então o Senhor quer que a gente arranque ele? Não, não arranca não. Deixa eles crescerem juntos. Por quê? Porque no início o joio é muito parecido com o trigo. Então se você arrancar o joio, você pode arrancar o trigo também? Não, deixa eles crescerem juntos até a colheita, que é a consumação do século. Então na colheita, o joio será arrancado, juntado em feixe para ser queimado, mas o trigo será levado para o celeiro. Irmãos, tem muito detalhe para comentar, mas eu vou bem devagar. Então o Senhor falou que eles vão crescer juntos no mundo, irmãos, no campo. Mas nunca o Senhor disse que nós tínhamos que tolerar o joio no meio da igreja, dentro da igreja. O Senhor não falou isso, né? No mundo eles vão estar, irmãos. No mundo tem o trabalho, tem o estudo, né? No mundo vai haver escândalo, vai haver tropeço. A Igreja Católica, durante a história, e também a Igreja Protestante, na história, eles quiseram arrancar o joio. E o que aconteceu? Arrancaram junto o trigo. Não foi isso que aconteceu com a Inquisição? Fazem injustiças. Eles quiseram fazer o que o Senhor falou para não fazer. Arrancar o joio do mundo. Então quem não era católico, eles perseguiam. Iam para a Inquisição, iam para a fogueira, iam para a forca. E os protestantes também fizeram a mesma coisa. Quem não é protestante, quem é católico, vai ser perseguido, vai ser morto. Quem não concorda, né? E até um dia desse tinha na Irlanda aquela guerra dos protestantes com os católicos. Até um dia desse. Querendo arrancar o joio. E arrancava junto o trigo. Muitos santos, irmãos, foram mortos, martirizados. Verdadeiros cristãos. Porque a igreja quis arrancar o joio do mundo. Do mundo o Senhor não mandou arrancar ninguém. Mas da igreja, o Senhor sim mandou arrancar. Né? Vamos lá para 1 Coríntios. Para compreender essa questão do joio no meio da igreja. Né? Capítulo 5. Versículo 9. Como é que ele fala aqui? Já em carta vos escrevi, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Certo? Até aqui tranquilo? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Tranquilo de entender, né? O que Paulo quer dizer aqui, né, irmãos? Ele está falando de quem? Ele está falando do joio. Quem é o joio? É aquele que parece cristão, que parece trigo, mas na verdade não é. Paulo não está falando aqui do ímpio. Porque na igreja vai ter que ter ímpio, irmãos. Porque quem é que se converte? Não é o ímpio? Então se o ímpio não vier na igreja, como que ele vai se converter? Se o ímpio tiver proibido de comparecer às reuniões, como que ele vai ouvir a palavra de Deus? Não é desses que Paulo está falando. Paulo está falando de quem? Daquele que, se dizendo irmão, for o quê? Impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, ainda nem comais. É com aquele, irmãos, que está no nosso meio, professa ser cristão, fala que nasceu de novo, lê a Bíblia, louva, mas quando a gente vai ver o fruto, irmãos, é um fruto negro,
É um fruto de corrupção. Porque com a mesma boca que ele louva o Senhor, ele causa intriga entre os irmãos. Ele causa escândalo entre os irmãos. Então o que Paulo fala? Com esses, nem comais. Expulsai do vosso meio o malfeitor. Então o Senhor nos ensina que não é para tolerar o joio no meio do trigo. Porque existe uma coisa que se chama disciplina eclesiástica. Né? E nós temos que ter essa disciplina eclesiástica no nosso meio. Muitos defendem que nós não devemos julgar ninguém. O Senhor ensinou que nós devemos julgar, não devemos julgar para não sermos julgados. Será que é isso que o Senhor ensinou, irmãos? Ou o Senhor nos ensinou outra coisa? Que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo o reto juízo. Não foi isso que o Senhor falou lá em João? Não julguei segundo a aparência, mas segundo o reto juízo. O que é julgar segundo a aparência? É julgar segundo a questão exterior. Né? Nós não podemos julgar a intenção do coração de ninguém. Mas quando os frutos começam a aparecer, nós vamos conhecer a árvore. Não foi isso que vimos lá em Mateus capítulo 12? Como é que se conhece a árvore, irmãos? Pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então nós não devemos ser precipitados, irmãos. Como que nós devemos julgar? Sem ser precipitados. Não pela aparência. Ou seja, nós devemos ter comunhão. Quando nós temos comunhão, estamos juntos, o que vai acontecer com o tempo de comunhão? Vai aparecer o quê? O que vai aparecer, irmão? Vai manifestar os frutos. Vai aparecer o fruto. Ou podre irmão. ou fruto bom, não tem jeito. Ou fruto ruim, ou fruto bom. Mas o fruto vai se manifestar. Uma hora se manifesta, irmãos. E aí existe a questão da disciplina eclesiástica. Né? E por que existe a disciplina eclesiástica? Porque o joio foi plantado também. E por que o joio foi plantado, irmãos? Pelo inimigo no campo. E se parece com o trigo. Por quê? Porque os homens dormiram. Né? Vamos voltar aqui a Mateus. Os caras de noite, quando eles estavam dormindo. Olha só a explicação do Senhor, irmãos. Mateus capítulo 13. Fala assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Amém. Achamos a passagem. O que quer dizer os homens dormiram, irmãos? Tem dois sentidos aqui. Né? Os irmãos já sabem que dormir na Bíblia tem o sentido de quê? De morrer, né? De morte. Mas também tem um outro sentido de não vigilância. Desatenso. O que quer dizer de um vigia que está dormindo? Ele não está vigiando, não está vendo. Então, são esses dois sentidos. Eu vou explicar os dois sentidos para os irmãos. Vamos lá, Atos. Abre em Atos. Capítulo 20. Olha só, irmãos. Não vamos terminar hoje, graças ao Senhor. Atos capítulo 20. Versículo 28. É quando acontece o quê? Qual é o contexto, irmãos? Paulo chama os presbíteros de Éfeso, a Mileto, para quê? Para dar conselho. Porque eles não veriam mais a face de Paulo. Né? Então ele chama os presbíteros e começa a aconselhar os presbíteros. E o que ele fala para os presbíteros de Éfeso? Versículo 28. Aqui, na minha tá. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue de seu próprio filho. Então ele faz um alerta. Atendei por vós, ou cuidar de vós, e cuidar de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, irmãos, ele está falando para a liderança, para os presbíteros da igreja, para vigiar, para cuidar do rebanho, como pastores. Por que ele está falando isso, irmãos?
os discípulos, os apóstolos, eles morreram, ou seja, eles dormiram, certo? Então, enquanto os homens dormiam, os apóstolos morreram, eles dormiram. E eles sabiam que isso ia acontecer. Eles sabiam que isso ia acontecer. Paulo sabia que ele não estaria para sempre com a igreja. Ele iria dormir. Ele iria morrer, certo? Então o que ele faz? Ele chama os presbíteros, aqueles que assumiriam, e fala, ó, vigia, cuida das ovelhas, pastoreia as ovelhas. Por quê? Versículo 29. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo sabia que depois da partida dele, ou seja, depois que ele dormisse, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e plantou o joio. Ele sabia que depois da partida dele, viriam o quê? Lobos vorazes. E ele falou o seguinte, esses lobos sairiam até dentre eles, do meio deles, dos presbíteros, das ovelhas. Também, né? Sim. Cercação de... Não é isso que está acontecendo, irmãos, hoje? Da onde que está saindo esses lobos aí, Kátia? Não é do meio da igreja? Não se dizem pastores? Não se dizem cristãos? E estão ensinando o quê? E arrastam multidões. Arrastam multidões. É isso que está acontecendo. É joio que foi plantado no mundo, mas os homens dormiram. Primeiramente, como é que os homens dormiram? Os apóstolos, que eram os vigilantes, eram os pastores, dormiram, morreram. E depois deles, os presbíteros, os anciãos, não vigiaram. Também dormiram, no sentido de não vigiar. Como Paulo está alertando aqui, ó, cuidai de vós mesmos e das ovelhas, do rebanho que o Senhor confiou a vocês. Como eles não vigiaram, dormiram, veio o inimigo e plantou o joio. Né? E quando foi que isso aconteceu, irmãos? Quando que isso começou a acontecer? Principalmente no 2º século e no 3º século da era cristã. Depois que os apóstolos morreram, veio a 2ª geração de cristãos, no caso a 3ª geração de cristãos. A primeira geração de cristãos é aquele de Pentecostes. Depois veio uma 2ª geração, que foi até o final do apostolado dos apóstolos, ano 100 da era cristã. A partir daí foram os pais da igreja. Os apóstolos morreram, dormiram, e já começou uma outra era, uma outra geração. Principalmente nessa geração, irmãos, século II, ano 150, 130, ano 200, começou a entrar muita heresia dentro da igreja, irmãos. Muita heresia plantada pelo inimigo. E essa heresia corre até os dias de hoje. Até hoje, as heresias plantadas lá no início varreram a história da igreja e chegaram até os nossos dias. Né? E agora eles querem plantar nas crianças, né? Querem plantar em tudo quanto é lado, irmãos. Esse negócio das escolas, né? Sim. Escola dominical. Aquele outro vídeo que a gente compartilhou, né? Pra começar. Da menina lá que se dizia cristã e queria até invadir a escola dominical. Né? E é fácil, né? E ensinar, né? Invadir a escola dominical nas igrejas é fácil. Porque Mas eu concordo, irmãos, só um parênteses, um adendo. Eu concordo com o que o pastor Rodrigo Moceni falou, né? A gente ficou escandalizado com esse vídeo da menina dizendo que vai invadir a igreja e vai dar aula na escola dominical para as crianças, ensinando Bíblia com viés para as crianças, certo? Todo mundo ficou escandalizado. Mas o pastor Rodrigo Moceni falou algo que tem sentido. E eu concordei com ele. Ele falou o seguinte: vocês estão preocupados com alguém dando aula na escola dominical para os seus filhos? E estão escandalizados com isso? Vocês enviam seu filho para a escola 5 dias na semana? E está preocupado com um dia que a menina vai dar à igreja ensinar para eles?
Durante a semana, os ateus ensinam para o seu filho. E você acha isso normal. E está preocupado com no domingo, na escola dominical, alguém ensinar para o seu filho. Né? E eu achei que fez sentido o que ele falou. Mas a menina ensinou alguma coisa errada, não? Ensinou uma coisa correta, né? Na escola dominical? Hein? Não. Era uma umbandista, adoradora de orixá, que ia se passar por cristã, porque ela disse que na igreja os irmãos sempre perguntam se alguém quer ficar com as crianças. Não viu não esse vídeo? Não. Pessoal. A igreja sempre precisa de pessoas para ficar com as crianças. E as crianças estão lá disponíveis para nós, irmãos. Imagina. Na igreja, para a gente dar aula para elas. E muitas se escandalizaram. Mas eu estou dizendo o que o pastor Rodrigo Bocellin falou, né? Você não se preocupa, em 5 dias na semana seu filho está com um ateu na escola, ensinando para ele, mas está preocupado com alguém que vai invadir a escola dominical para dar aula, entendeu? Aí entra a vigilância, né? Entra a Se vigilância. não dormirmos, ensinaremos dentro da nossa casa, e principalmente o comportamento quando nos reunimos. Por que que eu tenho assim, tentado embutir isso na mente da Radassa, por que que a gente vem aqui às quartas-feiras? Para não achar que aqui é um domingo no parque, sabe? Sim, sim. Porque, eu vou lá porque não é um domingo no parque. Eu não saio da minha casa cheia de coisa para fazer para vir aqui à noite, na Aline cansada que acorda cedo. Então, assim, é a vigilância que a gente começa a ter nas nossas casas, né? Que precisa aumentar. Por quê? Tem a questão do mundo todo, né? A questão da escola, Sim. né? Mas, por exemplo, eu lá, quando eu reunia quarta, eu reunia domingo, tudo quanto é reunião estava enfiada dentro, né? E muitas das vezes a gente acabava ficando, né? Quando a gente começou a caminhar, a Roseli me prestou um radinho dela de um CD, e é assim mesmo, porque eles têm as crianças como bucha, né? Taca as crianças na escola dominical pra qualquer um tomar isso aí, conta, é assim mesmo. achando que está educando. E não Sim. tá, porque em casa é que tem que ter educação religiosa, né? Sim, que é a sim. fé. E eu estou citando essa questão da escola, irmãos, não como uma doutrina para os irmãos, ou algo que os irmãos têm que seguir. Não é isso. Eu estou falando isso por quê? Porque o Senhor tem ganho o coração de muitos irmãos com relação a essa questão, irmãos. De filho na escola, né? Ele tem ganho o coração. Então, essa é uma questão de ganhar o coração. Não é uma questão de você dizer o que o irmão tem que fazer. Não é isso, né? Se você não tiver o coração ganho por isso, você não tem que fazer isso, né? Vou fazer porque o irmão está dizendo e porque o irmão faz. Não. Isso tem que ser algo que o Senhor te ganhou no coração. E te capacitou e te preparou para fazer isso. Porque não é fácil. Mas é uma questão de você olhar, ir para o Senhor e o Senhor te conquistar. Aí quando o Senhor te conquistar, o que você vai fazer? Você não vai tirar teu filho da escola. Pô. Você não vai fazer isso. Caramba, você vai ser ganho por aquela ideia e você vai começar a se preparar. Você não vai fazer nada de repente. Amanhã eu vou tirar meu filho da escola. Não, não faça isso. Não é assim que se faz. Eu escutei o irmão falando, eu vou tirar. Não. Nós temos que nos preparar. Irmãos, os irmãos não sabem, né? Mas quantos anos que eu estou me preparando para tomar essa decisão? Irmão, deve ter mais ou menos uns 5 anos que eu estou me preparando. Você está capacitado. Para tomar essa decisão, entendeu? Porque não foi ontem que eu enxerguei isso. Foi lá atrás. Que o Senhor está me ganhando aos pouquinhos com essa visão. Né? Então eu falei, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu não posso tirar meu filho da escola sem condições de dar um suprimento para ele aqui dentro de casa. Né?